Olá, queridos, Shalom Reverim a todos. Salvação e bem-estar perfeita para você e a sua família, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos estudos. Prestem atenção na citação de nomes que irei falar aqui para vocês. Todos esses nomes na qual irei citar são nomes inexistentes. Josué, Jonas, Josias, Judá, Jerusalém, Jesus, todos esses nomes são nomes inexistentes, nomes falsos, meras traduções românicas para enganar vocês, tá? Até hoje, no país de origem, aonde os profetas nasceram e o Salvador nasceu, não existe esses nomes, são inexistentes, tá? E a letra J foi criada 1500 anos depois da morte do Salvador. Ele não estava mais aqui, e isso é um fato. O nome do Salvador começa aqui em Josué, ou seja, no original, Oséia, que por intervenção divina, Moisés resolveu modificar o nome e dar um significado de salvação, como o Criador salva o seu povo. Então ele troca o nome de Oséia para Yahushua, que significa Yahweh salva. Yahweh salva o seu povo. O Criador salva o seu povo. Com o passar dos anos, escribas fariseus fraudulentos se adaptaram à tradição de sinais maçoréticos, a essa tradição errônea, que seria para uma boa assimilação, que seria para uma boa leitura, né? Entre aspas. Então, modificam o nome de Yahushua para Yehoshua. E aí, depois do cativeiro babilônico, Yehoshua se torna Yeshua, uma abreviação. E que depois eles colocam mais abreviado ainda, Yeshu. Com a introdução românica da Septuaginta, na tradução da Septuaginta, no IV século, eles resolvem fazer diversas pronúncias desse nome. Iesu, Yesvis, Yeshua, Yesvis. Então, com uma adaptação linguística de diversas pronúncias, eles criam Yesu Krishna. Então, com essa adaptação, eles começam a pronunciar esse nome, tá, de modo literal. Em algumas escritas, como nessa tradução da Septuaginta, eles colocam Jesus, que anos mais tarde, a introdução da letra J e a criação dela se torna Jesus. Perceba a mudança do nome, tá? E aí os líderes, teólogos, sabem dessa mudança, mas preferem enganar o povo. Não, é Jesus mesmo, foi só uma adaptação, uma transliteração de Yeshua, que nem é Yeshua, Shua. A palavra Shua, né, significa, pode ser utilizado para riqueza, mas significa choro. Não tem significado de salvação. E não tem vogal Ie, tá? No hebraico quadrático não tem vogal Ie. É Iá. O nome do Criador começa com Iá. Iá. E o filho herda o mesmo nome do pai. Hebreus 1:4. O filho herdou o nome do pai, tornando-se superior a todos os outros seres por causa do nome que herdou, para que a profecia seja verdadeira, de Filipenses 2:8 e 9, e o Pai sobreexaltou o seu Filho, que lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome do Messias todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo dela reconheçam que ele é o Rei dos Reis. Então, na real, não tem como ser Jesus, porque o nome de Jesus não tem como estar acima do nome do Pai dele, que é Deus, e os dois não são a mesma pessoa, tá? Então, para que seja verdadeiro, o nome do Pai está contido no nome do Filho, e ele mesmo disse isso no livro de João, tá? Então tem que ter significado de salvação. Zuz em hebraico significa cavalo, em latim significa porco, tá? E não tem pronúncia iê. É uma adaptação bem fraudulenta para fazer vocês tropeçarem e invocar o nome paganizado, tá? Porque o Ieso é o deus do Império Romano, que é Mitra, o deus Sol, que é o mesmo, que é um nome de zombaria, né? Que você pega o escudo do soldado romano, você pega ali a carne principal que eles comem, que é a carne do porco, tá? E você vai ver em alguns países eles falando porcojo, tá? Como uma música famosa aí, que acho que é do André Bocelli, que fala "Se tu disse o porco dio", e outras coisas mais, tá? Que eles querem esconder. Então é um nome de zombaria. Que Mitra tem vários nomes, ok? Mas o nome mais popularesco e conhecido é o tal Jesus Cristo, que Cristo vem de Crestos, que significa crista, o que está no capacete do soldado romano, uma crista, o símbolo do seu Deus. Mitra é uma referência aos raios solares de Mitra, o Deus Sol, tá? Então Jesus é o Deus do Império Romano, ok? Como eu falei, o nome do Salvador tem que ter significado de salvação e tem que ter o nome do Pai. O nome dele é Yud, Rei, Vav, Shin, Ai, tá? Yud representa a letra I, ou melhor dizendo, Ia, que é a letra Yad, já carrega a letra A. A Re é representada pela letra H, e ela é muda. Então da Yad pula para o Waw, que é W-A-W. Yud, Waw, já fica o nome do Criador. Então o tetragrama deve ser seguido corretamente, inclusive no nome do Filho, tá? Então, Yud, Rei, Vav, Shin, Ai forma a palavra Shá, do verbo libertar, resgatar, salvar. Dicionário Strongs afirma isso. Shá significa salvar, salvação. Então, Ial, o nome do Criador. Ialcha significa Ial salva, Ial é a salvação. De forma alguma seria Javé, Jeová, Jesus. Todos esses nomes com a letra J são nomes falsificados, tá? E você precisa entender isso, porque nos últimos dias, para ser salvo, terá que conhecer o nome do Criador, que está sobre o nome do seu Filho. Yalcha é a salvação para os habitantes da terra. Abrace essa verdade e saia imediatamente das abominações do Império Romano. Quase que eu me esqueço. Na transcrição em grego mais antiga, iota, alfa e ômega é lido como ial. Iota I, alfa A, ômega O. Ial não dá Jesus nem aqui e nem em lugar nenhum. Do Carmelo, o desafio foi lançado. De um lado a mentira, do outro selado. 450 profetas a gritar por um Deus de pedra que não pode escutar. Do meio-dia à tarde o silêncio